Bom, nesse painel que a gente acabou de ouvir, de participar, a gente viu a necessidade de alcançar emissões líquidas zero o quanto antes, e essa meta depende, claro, de algo muito maior, que é a transformação massiva dos sistemas de energia, também aqui da região amazônica. Então, essa nossa próxima conversa, ela vai focar em como é que a gente garante essa mudança, a chamada transição energética justa. O que é isso? É funcionar de verdade para todos. Então, como é que a gente avança rumo a essa energia renovável de uma forma que respeite os direitos indígenas? Não é só produzindo energia na Amazônia e mandando para outro lugar, certo? A gente tem que fortalecer os meios de vida rurais, indígenas, ribeirinhos. E a gente tem que, claro, não aprofundar as desigualdades. Então, para esse próximo painel, nós estamos acompanhados aqui por um grupo poderoso de líderes que trabalham para tornar essa visão uma realidade. Primeiro, Marcelo Tomé da Silva Almeida, que é diretor executivo do Instituto Amazônia 21 e presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia. Bem-vindo, Marcelo. Junto a ele, a gente tem o João Paulo Rodrigues, que é membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Bem-vindo. E também o Gilson Santana, que é um líder comunitário extrativista, que vem trabalhando bastante pelo desenvolvimento sustentável em comunidades tradicionais da Amazônia. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos nos sentar. Bem-vindos. Marcelo, vou começar com você. A gente, há muito tempo, né, eu vivi muitos anos no Amazonas, sou apaixonada aqui pela Amazônia e pelo Amazonas em particular, e a gente sempre viu muito um planejamento energético do Brasil que era muito extrativo, via a Amazônia como uma zona de extração, ou seja, daqui saía energia e não necessariamente retornava muita prosperidade. Mas vocês todos aqui estão trabalhando de uma outra maneira para que a gente tenha os benefícios do desenvolvimento local. Eu queria que você comentasse um pouco o que vocês vêm fazendo, como é que as indústrias locais da Amazônia, né, elas podem e estão escalando esses projetos de energia renovável que realmente beneficiam as pequenas comunidades, e também o que é necessário para a gente garantir que esses projetos eles estejam alinhados com a proteção da floresta, com os modos de vida tradicionais. Obrigado, Nathalie, pela pergunta. Boa tarde a todos e todas, ao João, ao Gilson, que estão aqui. A resposta precisa ser rápida, mas o assunto é longo. Primeiro, as indústrias da Amazônia, em diversos setores, têm aproveitado seus resíduos para gerar energia para a sua própria produção. Beneficiadoras de arroz, plantas de beneficiamento de café, as próprias madeireiras que têm aspirado o resíduo para a geração de energia. Hoje você entra numa madeireira de maior nível, você não tem uma farpa no chão, porque ela tem valor, já que ela, na sequência, vira energia. Por outro lado, o Brasil tem uma grande política pública chamada Luz para Todos, em que as distribuidoras de energia são obrigadas a investir na universalização do acesso à energia elétrica. A própria Eletrobras, assim como todo o setor elétrico, já identificou que algumas comunidades nunca serão interligadas ao grid nacional. Significa dizer que precisa de soluções sustentáveis off-grid. Muito bem, diversos projetos já tem na Amazônia de geração de energia limpa, utilizando placas fotovoltaicas com armazenamento. Eu diria que essa talvez seja uma das principais agendas que hoje orienta o setor elétrico nacional, que é a descarbonização da elétrica na Amazônia, mesmo porque o custo disso é muito alto para todos os consumidores no Brasil, né? A divisão dessa conta cabe aos consumidores brasileiros, e é uma agenda que tem avançado significativamente. Então, primeiro, a utilização de resíduos para a geração de energia tem sido uma agenda muito forte do setor industrial amazônico. Segundo, a expansão da universalização de acesso à elétrica por meio de projetos off-grid, principalmente utilizando fotovoltaica com armazenamento. Bom.
Muito bom, porque o Luz para Todos que você citou, por muito tempo, ele só expandia os geradores fósseis, né? Então, a gente sabia desde sempre que podia ser diferente. Acho isso essencial. João Paulo, vou passar para você agora. A gente sabe que o MST sempre destacou bastante, né, a relação entre justiça social e desenvolvimento rural. Então, queria te perguntar que medidas o Brasil deve tomar para garantir que a transição energética ela fortaleça os trabalhadores rurais e os pequenos agricultores sem deixar ninguém para trás. Muito boa tarde, dizer da alegria enorme de estar aqui em nome do MST, cumprimento todos os meus companheiros aqui de mesa. Olha, eu acho que a primeira questão em debate é nós cuidar da terra e democratizar o acesso à terra. Isso vale para os sem terra, para as comunidades indígenas, os quilombolas e todos os demais povos das florestas, das águas e assim por diante. A terra é um bem coletivo e só é possível falar em energias renováveis se você tiver o controle do território, do espaço físico que possa estar a serviço dos trabalhadores. Segunda questão, que hoje nós temos um problema com as principais produções de tecnologias de energias renováveis, elas continuam privatizadas. Meia dúzia de países produz tudo que se consome de energias renováveis no mundo, em especial, tanto nas áreas solar como as demais, são muito privatizadas. O Estado precisa produzir política pública, tecnologia, que esteja a serviço das comunidades e da pequena agricultura, para que, de fato, seja um instrumento que possa gerar energia para não ficar privatizado. E segundo, nós temos que combinar o que nós chamamos de agroecologia, que é justamente você produzir matéria-prima com alimentos orgânicos, agroecológicos, combinado com a agroindústria. Que os resíduos, por exemplo, do açaí, se transformam em energia a serviço da coletividade. Que o alimento extraído do açaí se transforma em alimento, mas esteja voltado nessa cadeia produtiva que esteja sob controle dos agricultores. E, por último, a cooperação como um componente de controle coletivo dessas produções de energias renováveis. Incrível. Gilson, você atua há muito tempo na defesa dos direitos, dos modos de vida, de comunidades extrativistas. E aí eu queria te perguntar como é a sua visão, como seria, ou como deve ser, na verdade, né, a transição energética justa para esse contexto. Boa tarde a todos. Cumprimento João Paulo, Marcelo, Nathalie. Em nome de todos os extrativistas, né, de comunidades tradicionais, de ribeirinhos, dos povos que mantêm a floresta em pé, que mantêm a Amazônia viva, né? A gente olha essa transição energética como uma oportunidade, mas também olha como um risco, né? Como o Marcelo falou, o João Paulo falou. Se as comunidades, se os povos ribeirinhos, comunidades tradicionais não forem ouvidos, vai ficar centralizado mais uma vez a tomada de decisões. Então essas decisões elas não podem ser tomadas lá de cima para baixo, mas principalmente em áreas ribeirinhas, essas tomadas de decisões elas precisam ser criadas e co-criadas a partir dos conhecimentos tradicionais, a partir dos conhecimentos, né, ancestrais que tem. A energia não é só luz, né, mas é a conservação do alimento, né, da polpa, do produto que eu tenho. Então, de que forma isso vai chegar dentro das comunidades ribeirinhas? A gente já tem experiência de que é possível fazer, mas precisa ouvir a voz das comunidades, das pessoas, ouvir quais são as dificuldades. Mas as oportunidades que nós temos quanto energia limpa, energia renovável, né? A gente bateu um papo bem legal ali ainda há pouco, né? Justamente para ter uma emissão cada vez menor, né, de poluentes, que inclusive muitos ribeirinhos ainda usam, né, o motor rabeta, né, ainda usam esse tipo de transporte para fazer a escoação dos seus produtos, para ter acesso à educação. Então, se a gente pegar os parceiros que temos, né, os nossos governos olharem com carinho por esse lado, de poder criar e co-criar junto com as comunidades, eu creio que a gente pode ter sucesso, porque a energia não precisa chegar, né, nas comunidades, mas
a própria comunidade, a própria floresta, o próprio povo é essa energia renovável que tem, porque já está há muito tempo. Tem comunidade que nem energia elétrica tem, não chega para todos, né? Então, é preciso ouvir para poder construir uma energia mais limpa e renovável. Muito bom. Muito bom. Marcelo, vamos aprofundar nesse ponto que o Gilson trouxe da inclusão, né? Que diretrizes ou salvaguardas você acredita que devem estar presentes para que esses projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia eles sejam realmente justos? O Gilson antecipou minha resposta, porque a Estão alinhados. Bom, a gente bateu um excelente papo ali no backstage. A Amazônia precisa ser escutada. As pessoas da Amazônia precisam ser escutadas. A gente tem que superar essa lógica de projetos de fora para dentro. E por isso propusemos o Instituto Amazônia Mais 21. O Alex, que está aqui na plateia, presidente da Federação do Pará, junto com ele e com os demais presidentes das federações da Amazônia, criamos o Instituto Amazônia Mais 21. Para quê? Para promover desenvolvimento sustentável a partir da Amazônia, quem opera a Amazônia. Então, primeiro, eu acho que é uma escuta ativa e propositiva para garantir que esses projetos atendam à demanda de quem é o dono do projeto. É a comunidade, seja ribeirinha, seja indígenas, seja quilombola, seja um assentamento rural, como a gente tem trabalhado em Rondônia. Enfim, acho que o primeiro desafio e a primeira salvaguarda é admitir trabalhar colaborativamente e ouvindo o beneficiário do projeto, o dono do projeto. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, uma significativa reorientação no esforço da filantropia nacional e global para apoiar projetos estruturantes. A gente não pode mais repetir projetos de pequeno impacto, apenas de incremento de renda, porque normalmente a lógica econômica não inclui esse projeto numa cadeia de valor. Fundamentalmente, a gente precisa olhar para os negócios da Amazônia, mas incluí-los em cadeias de valor nacionais ou globais. Isso vai trazer, na minha opinião, autonomia e liberdade e, em definitivo, inclusão socioeconômica, não importa a escala, mas, fundamentalmente, orientação de capital a projetos estruturantes. Do contrário, a gente continua mantendo o mesmo esforço e realizando muito pouco e criando dependência econômica ao financiamento desses projetos. Inclusão, na minha opinião, é construir juntos e promover a inserção desses negócios em cadeias de valor. Muito bom. João Paulo, que modelos ou mecanismos você acredita que possam ajudar mesmo a garantir que as comunidades estarão ativamente envolvidas aí nas decisões sobre os projetos de energia, desde o planejamento, licenciamento, até realmente a propriedade e os benefícios aí de longo prazo? Olha, uma ótima questão. Eu acho que a questão principal que está colocada é que nós não podemos ter só acesso. Nós temos que coordenar, estar junto em toda e qualquer política pública que vai ao encontro de produção de energias renováveis e assim por diante. Nós temos discutido no MST, inclusive para outras regiões, também aqui na Amazônia e assim por diante, o que nós estamos chamando de uma parceria público-privado e popular, que é onde você combina com o Estado, com alguma iniciativa privada, ora empresa, ora agente, etc., e com as comunidades, que é o popular dessa parceria. Para que tenha regimes, contratos e jurídico, que permite que coletivamente cada um se associe da sua forma. Eu posso produzir um tipo de energia, eu posso produzir um tipo de matéria-prima ou consumir um tipo de energia, mas isso tem que ser combinado tanto dos investimentos como nos lucros que possam ser investidos. As nossas comunidades, na sua grande maioria, estão muito empobrecidas. Então, o que tem de saco de bondade para ajudar as comunidades, que não ajuda em nada, é só para expropriar o trabalho, a contribuição, é muito grande. Por isso que nós estamos achando que a próxima etapa, mais do que só receber essas bondades, que não tem nada de bondade, é uma forma de anexar esses territórios, essas comunidades, a grandes complexos, vindo de fora, na sua maioria, e que não ajuda em nada. Então, acho que nós temos que construir um instrumento, que nós estamos chamando de parceria público-privado-popular, onde o Estado esteja presente, ou o município, ou o governo federal, ou o INCRA, ou a própria CONAB, e numa perspectiva que eu acho que é a mais unitária de todo o movimento no campo, que é para produzir alimento de qualidade, para baixar o custo da produção como um todo. Por fim, nós do Movimento Sem Terra estamos muito presentes em quase todos os estados da Amazônia Legal.
Nós achamos que a próxima etapa da Amazônia e do debate que vai ser produzido tanto na COP, tanto na Cúpula dos Povos, é nós pensar uma perspectiva popular de preservação ambiental. Porque nós estamos sendo muito influenciados por lindas sugestões vindo dos países do norte, vindo da Europa, ou vindo do famoso sudestino nosso do Brasil, que tem um monte de ideias maravilhosas lá na Faria Lima, que quer enfiar de goela abaixo. E isso vale também para as organizações de esquerda. Eu estou falando no lugar de fala que eu sou de São Paulo, sou assentado de reforma agrária, conheço pouquíssimo da Amazônia, mas aparece um monte de proposta nova e quer enfiar aqui. Então, eu acho que os povos da Amazônia, isso vale para as comunidades rurais, tem que ter sua autonomia, tem que ter sua proposta de construção coletiva de novas formas de produção e geração de energias renováveis. Excelente. Gilson, você tem uma experiência profunda liderando a Cantauá, que é uma cooperativa enraizada aqui na Amazônia. Eu acho que a gente queria te ouvir um pouco assim sobre lições. Que lições a gente pode aprender com cooperativas como a de vocês, quando se trata de construir sistemas de energia realmente baseados nas comunidades? Bom, ouvindo, né? Eu acho que tudo vai de uma conversa, o princípio da conversa é escutar as dores, né? Porque é muito fácil, né, chegar e querer colocar, como disse o amigo, goela abaixo, né? A gente tem grandes exemplos de grandes empresas, grandes indústrias que muitas das vezes se instalam na Amazônia e não dá certo. Por quê? Porque é algo que vem da grande cidade, não conhece a rotina, não conhece os costumes, o dia a dia, como o povo da floresta, da Amazônia trabalha. Nós, quanto cooperativa, a gente acabou nós criamos um equipamento que visa, já foi testado e aprovado, justamente para áreas ribeirinhas de comunidades tradicionais que não têm acesso à energia elétrica. Nós trabalhamos com oleaginosas do Murumuru, Tucumã, Macaú, Bandiroba, temos parceria com a Natura, Biotara, GIZ, Cooperação Alemã, Sennheiser. Então, ao longo desses 15 anos de jornada, nós trabalhamos extraindo essas amêndoas de forma manual, no martelo. Uma família, uma pessoa levava em média aí uma jornada de trabalho aí para quebrar uma saquinha de 50 quilos. E hoje nós temos um equipamento que quebra 1 tonelada dentro de 30 minutos. E sabe de onde foi que saiu essa ideia, de onde saiu esse protótipo, esse equipamento? De dentro da cooperativa. De dentro de alguém que não fez engenharia, mas que sabia como fazer para poder dar certo. Além de tudo, a gente também é coordenador técnico desse equipamento. Nós temos na Amazônia, que trabalha com esse produto do extrativismo, 19 equipamentos já rodando, testado, comprovado com alto rendimento de eficiência que preserva a amêndoa inteira. Então, isso traz mais ganho para dentro das comunidades, isso traz mais qualidade de vida, né? Isso agrega valor no produto final. E como nós estamos falando de energia limpa, nós produzimos em torno de 150 toneladas de resíduos que a própria natureza nos dá. E esse resíduo hoje ele está sendo substituído, está substituindo o cavaco que ainda é cortado da madeira. Então, para grandes indústrias, esse resíduo ele está indo para substituir a madeira. Então, nós acabamos gerando, temos projetos futuros justamente para o biochar, que além de gerar energia, adubo, também vai poder captar esses poluentes aí, no caso, o gás carbônico e tudo mais. Então, são projetos que a gente tem, e eu creio que foi um prazer, a vinda aqui não foi em vão, de ter conhecido as pessoas que a gente vai alinhar justamente para trazer essas melhorias para dentro da Amazônia. Maravilha. Bom, obrigada Gilson, João Paulo, Marcelo, contribuições incríveis, não só para o painel, mas para a realidade, está todo mundo fazendo acontecer. E eu acho que fica muito claro o recado, né, que transição energética na Amazônia e no mundo não é só sobre você trocar a fonte de energia, não é sair do sujo para o limpo,
mas é trocar mentalidade, são novas relações de trabalho, é a escuta que todos vocês reforçaram tão bem. Eu acho que é por esse caminho que a gente quer seguir. E a gente sempre tem que lembrar que, bom, faltam 110 dias, vocês vão sair daqui todos com o celular marcando 110, amanhã 109. Tem essa contagem regressiva para a gente chegar, o mundo chegar aqui em Belém, e muita coisa precisa acontecer, mas acho que é o momento para a gente fazer a coisa certa, impulsionar mais e mais o trabalho de todos vocês. Então, muito obrigada e a gente segue para o próximo painel.